Meninos, apareceu uma tela aí para vocês, escrito assim, a civilização romana e império, característica está assim, crises na religião. Aqui tá carregando ainda. Ah, agora abriu. Abriu, tá? Apareceu aí a tela escrito crises na religião? Para mim Apareceu. apareceu a civilização. Apareceu. Isso mesmo. É essa tela mesmo. Vamos lá então, meninos. Vamos recapitular aqui. Para não parecer que essa aula começou do nada. Tem mais uma pessoa que querendo ser admitida entre nós. Já bati aqui. Vamos lá. Na última aula, nós estávamos estudando a civilização romana e estudamos o Império. Nós estudamos que o Império Romano foi o maior império da antiguidade. O Império Romano ele funcionou durante muito tempo perfeitamente, por causa de diversos fatores. Tá? O fato de eles terem unificado a língua no Império, o fato de eles terem unificado o sistema de pesos e medidas, o fato de eles terem esquadrinhado a Europa todinha de estradas, o fato de eles conseguirem fazer alianças com povos dominados, não foi só através da força, o fato deles terem o melhor exército da antiguidade, mais bem organizado, mais bem armado, com maior tecnologia de guerra, isso tudo fez dos romanos, né, que o Império Romano fosse um sucesso. Porém, essa história que a gente estuda, para o Enem, para o PISA, ela tem um viés marxista de Karl Marx. E Karl Marx fala que todo modo de produção, toda maneira da sociedade se organizar economicamente, ele traz dentro de si a sua contradição, ele traz dentro de si a sua doença. Qual que era a doença do Império Romano? É isso que eu quero que vocês percebam, menino. É a dependência das práticas escravistas. A economia romana, embora ela bombasse, ela era totalmente dependente do escravo. Era só tirar o escravo daquela economia que tudo ruía, tudo entrava em desordem. Foi o que aconteceu com a paz romana. Quando as autoridades romanas decretaram a Pax Romana, falaram que não iam invadir mais, não iam mais decretar guerras, elas, sem querer, eles atingiram em cheio a economia do império, porque o império era muito dependente do escravismo. E os escravos eram conseguidos por guerra. Ora, se não faz mais guerra, como é que vai ter suprir o império de escravos? Aí começa o efeito cascata, é igual a pedrinha de dominó. A gente bate na primeira, ela toma a segunda, a terceira, e por aí vai. Falta escravos, diminui a produção rural dos latifúndios, muitas pessoas têm que vender as suas propriedades e irem para as cidades. Nas cidades elas vão viver de assistencialismo do Estado, daquela política do pão e circo. Começam as convulsões sociais, começa a diminuição na arrecadação de impostos, produção, fome, tudo começa a ruir no Império Romano a partir daí. Mas nós não podemos focar só na paz romana, nem tudo é só economia. Havia também as questões das disputas pelo poder. O Império Romano era uma bagunça em termos de poder. Todo dia trocava o imperador. Teve um período que, se eu não me engano, de 16 anos, eles tiveram 8 imperadores, tá? Era um tal de mulher assassinar um esposo, o filho matar o pai, e o Senado dar golpe. Era uma bagunça. Uns imperadores, Nero mandou botar fogo em Roma, Calígula nomeou um burro para jumento um burro para ministro, jumento da justiça, para ministro da economia. Era tudo uma bagunça. Então, isso refletia, tá? As legiões de soldados que estavam distantes começaram a se insubordinar, os generais começaram a se insubordinar, não obedecer mais as ordens das autoridades. E, para piorar mais ainda, surgiu o cristianismo. Jesus Cristo nasceu em uma colônia do Império Romano, a Palestina. Jesus Cristo era um judeu. E ele não fez religião nenhuma. Ele, segundo a fonte assim, mais confiável que tem, o Novo Testamento, Jesus não fez nada de diferente. Ele apenas pregou o amor e, segundo os seus seguidores, fez uma série de milagres. Mas tá, o problema todo foi o seguinte: Jesus foi crucificado, acusado de se auto-intitular o rei dos judeus. Os fariseus crucificaram ele com a autorização dos romanos.
O problema todo são os discípulos de Jesus Cristo. Eles começam a viajar para as diversas províncias do Império Romano, evangelizando. Evangelizar significa levar a boa nova. E o cristianismo ele se alastra entre a população pobre de uma maneira muito rápida. O número de pobres no Império Romano que se converte rapidamente ao cristianismo é enorme, foi muito grande. Por que isso, professor? O cristianismo, tá? O Novo Testamento, é todo ele voltado para os pobres. Tem uma passagem lá, que fala das bem-aventuranças, que fala assim, bendito você que é pobre, porque você vai herdar o reino dos céus. Tem outra passagem que Jesus fala assim com o jovem rico, vá, vende tudo o que tem e me segue. Ele não quis vender, segundo a lei, ele morreu depois. Tem outra passagem que Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a ideologia é toda voltada para o pobre. O pobre se sentiu abrigado naquela ideologia, isso sem contar que o cristianismo é uma promessa de uma vida melhor lá do outro lado. Tá? E isso é interessante da gente falar também. Se você se comportar bem aqui, se você praticar boas ações, se você acreditar em Deus, você vai herdar o reino dos céus, que é um lugar bacana. Os pobres gostavam disso, era um alento para quem tem uma vida miserável, paupérrima, desgraçada. A questão toda, e eles desde o começo começaram a ser perseguidos pelas autoridades romanas, mas nem por isso deixaram de crescer. Tá? As autoridades romanas jogavam os cristãos. O crucificamento igual de Jesus Cristo acontecia quase todo dia. Tá? Tinha dia deles crucificar 30 pessoas no alto do pasto. Tá? Qualquer coisinha crucificavam. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Santo André foi crucificado em X, que é mais doloroso ainda, segundo a lenda. Os cristãos eles eram jogados nas arenas contra os leões. Nero mandou incendiar vários cristãos juntados em Londres para iluminar o seu jardim enquanto ele assistia uma apresentação artística. Olha só que loucura, tá? Mas mesmo assim ela foi se alastrando e virou um problema para o Império Romano. Se já não bastasse aquela crise conjuntural, havia um problema para o Império Romano. Agora, a perguntinha da provinha de vocês que cai muito, professor, por que eles eram perseguidos? Os cristãos eles eram perseguidos, primeiro, eles não aceitavam o politeísmo do Império Romano. O Império Romano era um império politeísta, inclusive eles rebatizaram diversas divindades gregas. O cristão ele é monoteísta, ele acredita que só existe um Deus. Então, por aí ele já entra em confronto. Outra coisa que o cristão não aceitava era a possível divindade do imperador, que era muito propagada. Tá? Os romanos acreditavam que era uma teocracia, eles acreditavam que o imperador não era uma pessoa comum, era um ser a qual Deus utilizava para agir no mundo. Então, quando o imperador falava, não era ele que estava falando, era Deus que estava falando. Quando ele agia, não era ele que agia, era Deus que estava agindo. O cristão não acreditava nisso. Além do mais, além dessas questões todas, o cristão é um pacifista. Quem é cristão não gosta de arma, não gosta de guerra. Cristão é pacifista. Cristão não gosta de arma, nem gosta de guerra. Os cristãos se negavam a servir no exército romano. Outro problema para o imperador. E se negavam também para pagar impostos. Por isso que eles eram tão perseguidos, eles eram considerados uma seita maldita. Depois vai ter o imperador, que de tanto cristão que tinha no império, ele vai se converter ao cristianismo para ver se assim ele conseguia frear o carro da revolução, tá? E jogar água na fogueira. Vamos continuar aqui, ó. A insubordinação da plebe com os novos cristãos não obedeciam às leis do Império Romano. A rejeição ao militarismo, os cristãos não aceitavam ir para o exército romano. E a luta contra a escravidão. Os verdadeiros cristãos também não aceitavam, os primeiros e verdadeiros cristãos, não aceitavam a escravidão de jeito nenhum. Então, por isso que o cristianismo foi a ideologia que concorreu, que ajudou no declínio do Império Romano. A questão que cai muito, meninos, tá? Para você escrever. Faça a relação do surgimento do cristianismo com a crise do Império Romano, para você dissertar, se for fazer
uma provinha assim, aí você vai ter que falar. Por quê? Porque o cristianismo era pacifista, os cristãos se recusavam a servir o exército, o cristianismo, deixa eu voltar aqui, era pacifista, os cristãos se recusavam a servir o exército, os cristãos eram monoteístas, eles não acreditavam na divindade do imperador, e por aí vai. É isso aí que você... E eles rejeitavam a escravidão. É isso que você tem que escrever. Vamos colocar... E eles também contestavam as profundas desigualdades sociais. Os verdadeiros cristãos são isso aqui, tá, meninos? Rejeitam o militarismo, eles não aceitam covardia, a escravidão, e lutam contra a desigualdade social. Nero promoveu uma grande perseguição aos cristãos. A última perseguição aos cristãos aconteceu com o imperador Diocleciano, em 284 a 305 depois de Cristo. Depois de tanto perseguir e não conseguir, os romanos, as autoridades romanas fizeram a lei chamada Édito de Milão, ou Édito de Tolerância. Segundo esse édito, essa lei, os cristãos teriam liberdade religiosa. E Constantino foi o primeiro imperador cristão do Império Romano. Teodósio finalmente oficializou o cristianismo no édito, na lei. Édito é a mesma coisa que lei, de Tessalônica, em 380 a.C. Aí o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano. Foi uma jogada das autoridades romanas, do imperador Teodósio, porque tinha tanto cristão no Império que ele decidiu fazer o seguinte: se converter o cristianismo e converter o cristianismo à religião oficial do Império, para ver se assim ele conseguia trazer aquela grande massa de pessoas, aquela legião de pessoas para o seu lado. Foi uma tentativa que ele fez de cooptar o sentimento da grande massa. E aqui nós temos a Europa Mediterrânea, em 565, tá? Aqui nós temos um mapa das grandes conquistas, tá? As diversas conquistas dos imperadores romanos e as diversas províncias também que formavam o Império Romano. Repare que era muito grande, tá, gente? Ó, o mar Mediterrâneo todinho era ocupado por eles, era dominado por eles. Meninos, vamos voltar aqui, vamos interromper o nosso compartilhamento. Nós terminamos os slides, tá? É muita informação no estudo do Império Romano. Vocês não podem... Deixa eu colocar aqui. Vamos continuar aqui. É muita informação que vem do estudo do Império Romano. Para Enem, é legal de vocês saberem o seguinte: esse monte de nome de pessoas que nós falamos aqui não é interessante de você saber. Não é aí que reside o foco da matéria, o importante da matéria. O importante da matéria, Império Romano, de você saber, é o seguinte: a conexão de tudo que eles deixaram para a gente, principalmente a língua portuguesa, tá? Que é uma vulgarização do latim, e principalmente o sistema jurídico, que também é muito importante. As outras questões também é legal de você saber, tá? É muito pontual certas coisinhas. Por exemplo, você saber qual o segredo do sucesso do Império Romano. Nós já falamos isso mais cedo. Saber que começou, o pontapé inicial foi com a conquista de uma província no norte da África chamada Cátargo, ou Catargo, e foi daí que se expandiu o Império Romano. Outra questão de você saber também é que no período republicano havia uma disputa por espaço dentro da própria sociedade romana entre os patrícios e plebeus. Os patrícios, só para recapitular, eram os descendentes das primeiras famílias que ocuparam a Península Itálica. Se eles ocuparam a primeira Península Itálica, eles tiveram acesso às melhores terras. Patrício é uma coisa muito próxima de os bem-nascidos, os parentes, e por baixo havia os plebeus, aquelas famílias que chegaram por último, por chegar por último, tiveram acesso às piores terras e tinham uma produção mais baixa, eles eram mais pobres, tá? E muitos deles, inclusive, se transformavam em escravos por dívidas.
Vai haver uma briga muito grande, houve, né, uma briga muito grande dentro da sociedade romana para que promovida pelos plebeus, que eles queriam ter maior participação política, eles queriam ocupar postos importantes no governo e no exército romano, e eles não podiam, por causa dessa barreira, é social, vamos colocar assim, tá? Social, e também essa barreira, vamos colocar assim, determinada pelo nascimento, tá? Que era bastante importante isso naquele momento. Graças a essas brigas dos plebeus, eles vão conseguir uma série de conquistas, entre elas, a principal é o tribuno da plebe, que é o direito de ter uma representação no Senado romano. Não esqueça do que eu falei na última aula, volto a repetir aqui, o tribuno da plebe, ele tinha o direito, ele tinha a capacidade, a prerrogativa de vetar decisões do Senado. Isso é uma questãozinha que cai muito, tá? E a outra coisa que eles conseguiram de muito importante também foi a lei das 12 tábuas. Eles fizeram com que a lei romana passasse a ser escrita, porque antes ela era difundida, ela circulava simplesmente pelo meio oral, o que dava margem para N interpretações. Depois que eles conseguiram isso, houve um período de paz na República Romana. Essa paz foi essencial para que a economia funcionasse a contento e para que começasse a expansão militar no Império Romano. Professor, por que o Império Romano entra em crise? Eu vou terminar falando isso aqui. Primeira coisa que você tem que saber é o gigantismo do Império Romano. Era tão grande que era quase impossível de administrar. Nós estamos falando de um período que não há internet, não tem luz, não tem computador, não tem nada disso. Então, ele era tão gigante que era difícil administrar diversos povos diferentes, falando línguas diferentes. Os romanos conseguiram, durante muito tempo, com o tempo, costurar isso. Um número mínimo de pessoas não falavam latim, um número mínimo de pessoas não se sentiam romano, não obedeciam às leis do império, mas mesmo assim, aqueles focos de resistência sempre foram fortalecendo. A última coisa que eu queria falar é das invasões bárbaras. Bárbaros é todos aqueles que não falavam latim. Eles viviam nas fronteiras do império. E eles foram invadindo o Império Romano. Mas existem dois tipos de invasões. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Existe a invasão, que é do filme de Hollywood, aquela que você vê o sujeito com a espada, um matando um outro, aquela violência danada, os vikings, tá? Os mongóis, aquela coisa toda. Mas existe uma invasão que essa, apesar de ela ser menos ruidosa, foi a que mais causou dano ao Império Romano. É aquela invasão silenciosa. Como é que acontecia? Aqui está a fronteira do Império Romano, aqui está o povo bárbaro. Eles ficavam tão próximos um do outro que começava a acontecer entre eles o quê? Com o passar das décadas e dos séculos. Um intercâmbio cultural, começaram a acontecer casamentos entre romanos e esses bárbaros, começava a haver trocas econômicas, começava a haver uma unificação, porque essa fronteira do Império Romano está muito longe do centro do Império, que é Roma. Então, o que aconteceu? Ia acontecendo, o que aconteceu ia acontecendo. Vamos voltar aqui. A aula gravada é isso mesmo que acontece. A online é isso mesmo. O que ocorreu nisso? Vamos usar essa palavra aqui, uma miscigenação, secretismo entre os romanos e esses povos da fronteira. Essa invasão silenciosa, sem fazer ruído, vamos colocar assim, pacífica, vou colocar entre aspas, que o conflito sempre esteve ali, mas vamos dizer assim, pacífica, foi o que causou dar mais dano ao Império Romano do que a invasão violenta. Isso é uma coisa curiosa da gente saber. As famílias ricas e endinheiradas, a partir do momento que começaram a acontecer as invasões e o exército romano não conseguia contê-la, as famílias ricas começaram a fazer o seguinte: elas iam para a sua casa no campo, para a sua propriedade no campo, latifúndio, e elas cercavam aquilo ali com muralhas. E se encastelava ali, ficava ali, isolado do mundo exterior. Esse isolamento, você que vai fazer Enem, não pode levar seu pé da letra 100% isolado, não.
havia um contato com o mundo exterior, havia uma rede de comércio, isso sempre tem que ter, porque, quer ver um exemplo? Uma pessoa que mora longe do litoral, como é que ela vai ter acesso ao sal, que é um alimento indispensável à alimentação, se ela não praticar o comércio? Isso é impossível. Então, por isso que um comércio sempre vai existir. E aí nós conseguimos enxergar uma das sementinhas do feudalismo. O feudalismo, que é a nossa próxima matéria, é a junção de duas tradições, né? É a soma de duas tradições. Uma romana que chamava coronato. Como é que era o coronato? Essa família endinheirada se encastelava, mas ela fornecia, dentro dos seus limites, dentro do seu território, dentro da sua propriedade, abrigo a pessoas pobres. Essas pessoas pobres, elas tinham o seguinte trato com o proprietário da terra. Elas trabalhavam em suas terras, na terra do patrício, do proprietário rico, do latifundiário, e, em troca, elas deviam a ele parte da produção. É um regime, tá, de coronato que até hoje existe, inclusive no Brasil, chamado terça. Quem aqui mora na zona rural, já morou na zona rural, sabe o que é a terça. A terça funciona assim: suponhamos que você tem uma grande propriedade de terra, você, meu aluno, que está me assistindo. Eu trabalho na sua terra, eu produzo lá, vamos dizer assim, abóboras, batatas, crio vacas. Um terço de tudo que eu produzi é meu. Os outros dois terços é seu, porque é o meu pagamento por estar usando a sua terra. Entendeu? O coronato funcionava dessa forma. Ainda já temos algo muito próximo do feudalismo. Tá? Nós já conseguimos enxergar algo muito próximo do feudalismo. Mas ainda vai ter um tempero a mais, que é uma tradição germânica, que é o comitatus, que é a lei oral e a lealdade ao chefe do bando, tá? Mas isso nós vamos ver em outros encontros nossos. Essa aula nossa ela é curtinha mesmo, tá? Foi só para me costurar. Agora sim, havia uma cobrança muito grande de vocês, professor, os slides, professor, a gravação. Agora sim vai, os slides da gravação, porque serão duas gravações, a da aula passada e a de hoje, somando com todos os 46 slides. Vão ser fornecidos a vocês para que vocês possam estudar isso em casa. Não deixem de ver a apostila, tá? Professor, eu sou do Formoso e lá ainda acontece esse negócio de um terço, acontece muito, tá? Foi a Jennifer que escreveu isso para mim. Essa questão da terça, tá? Ela falou que o professor lá ainda, isso ainda acontece muito. Uma pessoa trabalhar na terra da outra e ela só tem direito a um terço do que é produzido, tá? Tem o terço e tem a meia, que é a metade, tá? Se eu ver alguém falar assim, eu trabalho na roça em regime de meia, ou seja, é só metade do que ele produz que é dele, a outra metade é do dono da terra. O coronato no feudalismo, que é a sementinha do feudalismo, é assim. Lá no Estertor, no finalzinho do Império Romano, as pessoas pobres se abrigavam dentro da propriedade daquelas ricas e era assim que funcionava. Elas trabalhavam no regime de terça, tá? Mas lá não tinha esse nome terça. Eu falei terça para vocês entenderem. Lá se chamava regime de coronato. Vai se somar uma tradição germânica chamada comitatus, e aí vai formar o que nós chamamos de feudalismo. Mas isso vai demorar muito. Ainda vão haver várias tentativas de salvar o Império Romano, tá? A última delas vai ser dividido em quatro pedaços, em dois pedaços do Império Romano do Oriente, para ver se consegue, se fica mais fácil de administrar. A capital era Alexandria, que depois você vai virar Bizâncio, ou o contrário, se eu não me engano. E, do outro lado, o Império Romano do Ocidente. O que nós conhecemos por feudalismo acontece no Império Romano do Ocidente, tá? Meninos, essa nossa aula ela é curtinha mesmo, é só para finalizar o restinho da outra, ainda temos um tempinho aí para poder conversar. Algum de vocês quer fazer alguma pergunta a mim? Silêncio total. Então, eu vou terminar por aqui. Mas eu quero pedir a vocês o seguinte: leiam a apostila, tá? O capítulo da apostila que fala sobre isso.
O material do Bellonini é muito bacana, tá? É um material muito bom. Lê lá para você tirar as suas dúvidas. E você vai ter acesso a essas 2 aulas gravadas e aos slides. Qualquer dúvida, vocês também podem procurar o Processivo no grupo de vocês. Beleza? Não deixe de fazer isso, tá, gente? Esse estilo de aula nossa, essa aula nossa remota, ele exige do aluno um pouco mais de dedicação do que com a aula presencial, tá? A falta do professor junto a você, você tem que suprir, você tem que sanar isso, estudando mais, correndo mais atrás. Mas nada que vocês não consigam, tá? No final, tudo vai dar certo. Um grande abraço a vocês, então, tá? Aguardo o link do próximo professor. Valeu! Professor.